Você está prestes a descobrir por que um jovem de 23 anos foi amaldiçoado de dia e de noite pela comunidade que o criou, por que suas ideias foram censuradas por séculos e por que, mesmo assim, ele se tornou um dos pensadores mais influentes da história ocidental. Se você acha que já sabe tudo sobre filosofia, prepare-se. Spinoza vai desmontar suas certezas sobre Deus, liberdade e felicidade de uma forma que nenhum outro filósofo ousou fazer. E o mais perturbador, suas ideias, escritas há mais de 3 séculos, explicam melhor a sua mente e suas emoções do que a maioria dos livros de autoajuda que você lê hoje. Ignorar Spinoza não é apenas perder uma aula de história da filosofia, é abrir mão de um mapa para viver com mais lucidez, alegria e poder real sobre sua própria existência. O relógio está correndo. Enquanto você hesita, milhares de pessoas estão redescobrindo o segredo que Spinoza pagou caro para revelar. Por que Spinoza ainda incomoda? Baruch de Spinoza foi excomungado aos 23 anos em Amsterdã por defender ideias que desmontavam certezas milenares sobre Deus, a alma, a liberdade e a felicidade. Ele não apenas questionou dogmas religiosos, ele construiu um sistema filosófico inteiro que tornava supérflua a ideia de um Deus separado do mundo, que intervém através de milagres e que pune ou recompensa segundo caprichos incompreensíveis. Para a comunidade judaica e para a ortodoxia cristã da época, isso era mais do que heresia, era uma ameaça existencial ao próprio fundamento do poder religioso. As proposições de Spinoza uniram teologia, ciência e ética numa visão rigorosa e libertadora. Ele não se contentou em criticar, ofereceu uma alternativa completa, um modo de compreender o universo, a mente humana e a vida boa sem recorrer ao sobrenatural. Essa alternativa não perdeu força com o tempo. Pelo contrário, dialoga hoje com neurociência, ecologia, filosofia da mente e até com debates sobre inteligência artificial e sistemas complexos. Spinoza permanece atual porque ofereceu ferramentas conceituais para entender como funcionamos, como nos relacionamos com o mundo e como podemos maximizar nossa potência de existir e pensar. Sua relevância se manifesta em múltiplas esferas. Neurocientistas como Antônio Damasio reconhecem em Spinoza um precursor da compreensão moderna das emoções como processos corporais integrados. Filósofos políticos encontram nele uma defesa precoce e radical da democracia e da liberdade de expressão. Ecologistas veem em sua identificação entre Deus e natureza um fundamento filosófico para uma ética ambiental robusta. Spinoza não é um filósofo morto em livros empoeirados. É um pensador vivo, cujas ideias continuam a incomodar, desafiar e iluminar. O cenário: Amsterdã e o século XVII. A Holanda do século XVII era um lugar paradoxal. Por um lado, representava o porto mais tolerante da Europa, um refúgio para perseguidos religiosos e políticos de toda parte. Judeus expulsos da Península Ibérica, protestantes dissidentes, livres pensadores e cientistas encontravam em Amsterdã um espaço de relativa liberdade impossível em outros lugares. A República Holandesa prosperava economicamente, e sua abertura intelectual era tanto causa quanto consequência dessa prosperidade. Por outro lado, essa liberdade tinha limites claros e vigiados. A tolerância era pragmática, não ideológica. Servia aos interesses comerciais e à estabilidade política. Quando o discurso filosófico ou religioso ameaçava a ordem estabelecida, as autoridades reagiam com firmeza. Censura, prisões e execuções não eram raras. O próprio Jan de Witt, líder político admirado por Spinoza, foi brutalmente assassinado por uma multidão em 1672. O filósofo Adrian Courbag, amigo de Spinoza, morreu na prisão após condenação por blasfêmia. Foi nesse ambiente de liberdade relativa e controle vigilante que um jovem judeu sefardita de família exilada da Península Ibérica ousou repensar radicalmente a relação entre Deus e a natureza. Baruch de Spinoza cresceu num mundo de tensões, entre tradição e modernidade, entre fé e razão, entre segurança comunitária e liberdade intelectual. Sua escolha foi clara desde cedo, e o preço que pagou foi alto: exclusão social, vigilância constante, obras proibidas
e uma vida material modesta. Mas foi justamente essa liberdade conquistada através da marginalidade que lhe permitiu pensar sem concessões. Uma vida moldada por perdas e rigor. Nascido em 24 de novembro de 1632, em Amsterdã, Baruch, nome hebraico que significa abençoado, de Espinosa cresceu numa família de comerciantes judeus portugueses que haviam fugido da Inquisição. Seu pai, Michael de Espinosa, era um comerciante respeitado e membro ativo da comunidade sefardita. A infância de Baruch foi marcada por perdas sucessivas. Sua mãe morreu quando ele tinha 6 anos, e ele perdeu também uma madrasta e 2 irmãos ainda jovem. Essas experiências de luto precoce moldaram uma personalidade ao mesmo tempo sensível e rigorosa, capaz de encarar a finitude sem ilusões. A educação inicial de Espinosa seguiu o padrão tradicional da comunidade. Estudos na escola Talmud Torá, onde aprendeu hebraico, Tanakh, Bíblia hebraica, Talmud e comentaristas medievais judeus como Maimônides e Gersônides. Espinosa foi um aluno brilhante, destinado possivelmente ao rabinato. No entanto, sua trajetória intelectual tomou uma virada decisiva quando passou a frequentar as aulas de Franciscus van den Enden, um ex-jesuíta liberal que se tornara professor particular e comerciante. Van den Enden ensinou a Espinosa latim, a língua da ciência e filosofia europeias, abrindo-lhe acesso direto aos textos fundamentais da tradição filosófica ocidental. Mais importante ainda, introduziu-o à filosofia cartesiana, às ciências naturais emergentes e a debates políticos sobre democracia e liberdade. Essa formação dupla foi crucial. Spinoza herdou o rigor metodológico de Descartes, mas também as ferramentas críticas para superá-lo. Sua leitura de filósofos judeus medievais que haviam dialogado com a tradição aristotélica e neoplatônica árabe, somada ao contato com o pensamento de Hobbes sobre natureza humana e Estado, deu-lhe uma síntese única que transcendia tanto a escolástica quanto o cartesianismo. A excomunhão e o nascimento do filósofo livre. Em 27 de julho de 1656, a comunidade judaica de Amsterdã pronunciou contra Baruch de Espinosa um dos excomunhões mais severos de sua história. O documento, lido em português e hebraico na sinagoga, é um testemunho impressionante da gravidade com que foram vistas suas teses. Com o juízo dos anjos e o veredicto dos santos, excomungamos, expulsamos, execramos e maldizemos Baruch de Espinosa. Maldito seja de dia e maldito seja de noite. Maldito seja quando se deita e maldito seja quando se levanta. Maldito seja quando sai e maldito seja quando regressa. Ordenamos que ninguém mantenha com ele comunicação oral ou escrita, que ninguém lhe preste favor algum, que ninguém permaneça com ele sob o mesmo teto, que ninguém se aproxime dele a menos de 4 côvados e que ninguém leia algo escrito ou transcrito por ele. Não sabemos exatamente quais teses específicas provocaram tamanha reação, pois Spinoza ainda não havia publicado nada. Provavelmente circulavam rumores sobre suas conversas privadas, dúvidas sobre a autoria mosaica do Pentateuco, questionamentos sobre a imortalidade pessoal da alma, negação de milagres e uma concepção de Deus incompatível com o Deus pessoal da tradição. A comunidade sefardita, já vulnerável diante das autoridades cristãs holandesas, não podia arriscar abrigar um herege escandaloso. Spinoza não recuou, não pediu perdão, não negou suas ideias. Aceitou o Érem com serenidade e adotou o nome latino Benedictus, equivalente a Baruch, abençoado, sinalizando sua passagem para um mundo intelectual mais amplo. Abandonou o comércio familiar e aprendeu o ofício de polidor de lentes ópticas, trabalho que lhe garantiria independência financeira modesta e, simbolicamente, expressava seu projeto filosófico: polir lentes para que outros pudessem ver melhor a realidade. A excomunhão, que poderia ter sido o fim de sua vida intelectual, tornou-se o começo de sua liberdade filosófica. Converteu a marginalidade em independência, a solidão em concentração criativa. Nos anos seguintes, viveu em diferentes cidades holandesas, sempre discretamente, recusando cargos universitários que comprometeriam sua autonomia, cultivando amizades com intelectuais de diversas orientações
e lapidando os conceitos que ajudariam gerações futuras a ver o mundo com mais clareza. Obras que desenham um sistema. A produção filosófica de Spinoza é relativamente pequena em volume, mas monumental em profundidade e ambição sistemática. Cada obra contribui para um edifício conceitual coerente, onde ética, metafísica, epistemologia e política se entrelaçam. O Tratado da Reforma do Entendimento, Tractatus de Intellectus Emendatione, deixado inacabado, é um programa metodológico para libertar a mente de preconceitos, imaginações confusas e ideias inadequadas. Spinoza propõe uma purificação progressiva do intelecto rumo ao conhecimento verdadeiro, que não é apenas teórico, mas transforma quem conhece. O objetivo último é a união da mente com a natureza inteira, uma sabedoria que é simultaneamente ciência e beatitude. O breve Tratado de Deus, do Homem e de sua Felicidade, Korte Verhandeling, escrito em neerlandês e descoberto apenas no século XIX, é uma síntese inicial das teses centrais de Spinoza sobre a substância única, os atributos divinos, a natureza da mente e do corpo, e o caminho para a felicidade através do conhecimento adequado, embora menos rigoroso na forma que a ética já contém as ideias fundamentais do sistema maduro. Em 1663, Spinoza publicou os Princípios da Filosofia Cartesiana, Renate Descartes Principiorum Philosophiae, acompanhados dos pensamentos metafísicos, Cogitata Metaphysica. Este foi o único livro assinado por ele em vida. Formalmente uma exposição do sistema de Descartes, a obra já contém críticas sutis e indica os pontos onde Spinoza se afasta do mestre, a recusa do livre-arbítrio, a crítica ao dualismo substancial mente-corpo e a rejeição das causas finais na natureza. A ética, demonstrada à maneira dos geômetras, Ethica Ordine Geometrico Demonstrata, é sua obra-prima absoluta. Publicada póstumamente em 1677, adota a arquitetura formal dos elementos de Euclides, começa com definições e axiomas, e a partir deles demonstra proposições que se encadeiam numa cadeia necessária de verdades. Dividida em 5 partes: Deus, natureza e origem da mente, origem e natureza dos afetos, servidão humana ou força dos afetos, potência do intelecto ou liberdade humana. A ética não é um tratado moral convencional, mas uma ontologia, uma epistemologia e uma psicologia moral integradas. O Tratado Teológico-Político, Tractatus Teológico-Políticos, publicado anonimamente em 1670, é uma defesa radical da liberdade de pensar e filosofar. Spinoza desenvolve uma crítica histórica e filológica das Escrituras, mostrando que devem ser interpretadas como documentos históricos sujeitos a erros de transmissão e contextos culturais específicos. Nega milagres como violações das leis naturais. Afirma que profecia é imaginação moral e não conhecimento superior, e defende que a verdadeira religião consiste em justiça e caridade, não em dogmas teológicos. A obra provocou escândalo imediato e foi proibida em diversos lugares. O Tratado Político, Tractatus Politicus, deixado inacabado por sua morte em 1677, desenvolve uma teoria realista do Estado baseada na natureza humana tal como é, não em idealizações morais. Spinoza analisa diferentes formas de governo: monarquia, aristocracia, democracia, e defende a democracia como regime mais racional e estável, pois expressa melhor a potência coletiva da multidão. A correspondência, Epistolae, reunindo cartas trocadas com grandes intelectuais da época como Henry Oldenburg, secretário da Royal Society, Gottfried Wilhelm Leibniz, Hugo Boxell e outros, revela um pensador generoso no diálogo, firme em suas convicções, mas capaz de explicar pacientemente teses complexas e responder a objeções com clareza e precisão. Deus ou a natureza? A tese escandalosa. A afirmação central do sistema de Spinoza, aquela que provocou acusações imediatas de ateísmo ou panteísmo, é expressa na fórmula latina Deus sive natura, literalmente Deus ou a natureza. Essa identidade não é um slogan poético, mas uma consequência rigorosa de sua metafísica. Spinoza define substância como aquilo que é em si e é concebido por si, isto é,
aquilo cujo conceito não necessita do conceito de outra coisa para ser formado. Se duas substâncias existissem, uma dependeria da outra para ser concebida, o que contraria a definição. Logo, só pode existir uma única substância, que é absolutamente infinita e contém em si toda a realidade. Essa substância única é o que a tradição filosófica e religiosa chama Deus, mas é também o que chamamos natureza, quando consideramos a totalidade do real. Não se trata de um Deus pessoal, transcendente, que cria o mundo por vontade livre e intervém nele através de milagres. O Deus de Spinoza não escolhe, não se arrepende, não premia nem castiga segundo critérios morais humanos. Ele é a necessidade imanente de tudo o que existe, a estrutura causal infinita que determina cada acontecimento, cada pensamento, cada movimento, a unidade do real e seus atributos. Tudo o que existe são modos dessa substância infinita, ou seja, afecções dela, maneiras determinadas pelas quais a substância se expressa. Nós, os astros, as pedras, as ideias, os afetos, os corpos são todos modos, expressões temporárias e finitas do eterno e infinito. Não há nada fora da substância, não há transcendência, apenas imanência. A substância única possui infinitos atributos, que Spinoza define como aquilo que o intelecto percebe da substância como constituindo sua essência. Embora a substância tenha infinitos atributos, a mente humana finita apreende especialmente dois: pensamento e extensão. Sob o atributo pensamento, tudo o que existe se manifesta como ideias, mentes, representações. Sob o atributo extensão, tudo se manifesta como corpos, movimentos, configurações espaciais. Crucial aqui é entender que não são duas realidades separadas, mas dois aspectos de uma mesma realidade. Um acontecimento qualquer pode ser descrito mentalmente, como ideia, representação, pensamento, ou fisicamente, como corpo, movimento, processo material, mas é o mesmo acontecimento. Essa tese tem implicações profundas para superar o dualismo cartesiano entre mente e corpo. Contra o dualismo, paralelismo psicofísico, Descartes havia proposto que mente e corpo são substâncias distintas, mas que interagem causalmente numa região específica do cérebro, a glândula pineal. Esse modelo gerava problemas filosóficos graves. Como algo imaterial, mente, pode causar algo material, movimento do corpo, e vice-versa. Como duas substâncias radicalmente diferentes podem se comunicar. Spinoza dissolve o problema ao negar a interação causal entre mente e corpo. Não é que a decisão mental cause o movimento corporal, é que a decisão e o movimento são o mesmo evento visto sob dois atributos diferentes. Quando decidimos mover o braço e o braço se move, não há dois acontecimentos causalmente conectados, mas uma única modificação da substância expressa simultaneamente como ideia, no atributo pensamento, e como movimento, no atributo extensão. Esse paralelismo psicofísico significa que a ordem e conexão das ideias é a mesma que a ordem e conexão das coisas. Para cada processo corporal há um correlato mental, e para cada processo mental há um correlato corporal, não porque um cause o outro, mas porque são o mesmo processo sob aspectos distintos. Essa tese antecipa surpreendentemente formulações contemporâneas da neurociência e da filosofia da mente. Quando neurocientistas estudam os correlatos neurais da consciência, estão, em certo sentido, explorando o paralelismo spinozano, encontrando as expressões corporais, cerebrais, de processos mentais, sem precisar postular interações causais misteriosas entre domínios ontologicamente separados, necessidade universal e liberdade real. No universo de Spinoza, tudo se dá por necessidade. Não há contingência absoluta, não há eventos sem causa, não há lacunas na cadeia causal. Da natureza infinita de Deus, seguem-se necessariamente infinitas coisas de infinitas maneiras. Cada acontecimento, incluindo nossas decisões e afetos, é determinado por causas anteriores, que, por sua vez, foram determinadas por outras causas, numa cadeia sem início nem fim. Isso elimina o livre-arbítrio no sentido tradicional da capacidade de escolher, independentemente de qualquer determinação causal.
Spinoza é explícito. Os homens se creem livres porque são conscientes de seus apetites, mas ignorantes das causas que os determinam. Acreditamos que decidimos livremente comer esta comida ou aquela porque sentimos o desejo e não vemos a longa cadeia de causas biológicas, culturais, afetivas, que produziram esse desejo específico neste momento específico. Mas isso não significa que não há liberdade. Ao contrário, Spinoza redefine liberdade. Ser livre não é estar isento de causas, mas ser determinado pela própria natureza interna, não por forças externas. Um corpo livre não é aquele que se move sem causa, mas aquele que se move por sua própria estrutura interna, não empurrado por agentes externos. Uma mente livre não é aquela que escolhe sem motivos, mas aquela que age segundo ideias adequadas que ela própria produz, não segundo imaginações confusas impostas de fora. Assim, a liberdade humana real consiste em compreender as causas que nos determinam e agir segundo nossa natureza racional, não segundo paixões passivas impostas por circunstâncias externas. Quanto mais compreendemos as causas de nossos afetos e ações, mais livres nos tornamos, porque passamos a agir por nossa própria potência de pensar, não arrastados por forças que não entendemos. Os 3 gêneros de conhecimento Spinoza distingue 3 gêneros de conhecimento que correspondem a níveis crescentes de adequação e poder. O primeiro gênero é a imaginação, ou conhecimento por experiência vaga, baseado em sensações fragmentárias, rumores, associações confusas e hábitos, produz ideias inadequadas, parciais, confusas, que não compreendem suas próprias causas. É o nível do preconceito, da superstição, do medo, das crenças não examinadas. Não que seja inteiramente falso, contém verdades práticas suficientes para a vida cotidiana, mas sem compreensão das razões profundas. É o domínio do sinto, logo reajo, sem saber por quê. O segundo gênero é o conhecimento por noções comuns e raciocínio. Aqui a mente capta propriedades universais compartilhadas por todas as coisas ou por classes de coisas e deduz consequências segundo leis causais. É o domínio da ciência, da filosofia racional, da medicina, da engenharia. Produz ideias adequadas que compreendem as causas dos fenômenos e permitem prever e controlar processos. A passagem do primeiro para o segundo gênero é o salto da ignorância para o conhecimento verdadeiro, da servidão afetiva para algum grau de poder racional. O terceiro gênero é o conhecimento intuitivo, que vai da essência de Deus, a substância infinita, ao conhecimento adequado da essência singular das coisas. Não é intuição mística vaga, mas compreensão direta e imediata de como cada coisa particular segue necessariamente da natureza eterna de Deus. É uma visão sintética que integra particular e universal, necessidade e singularidade, ciência e sabedoria. Produz o mais alto grau de alegria e amor intelectual, porque a mente vê tudo subspecie aeternitatis, sob a perspectiva da eternidade. Da ansiedade à lucidez. A progressão pelos gêneros de conhecimento é simultaneamente epistemológica, ética e terapêutica. No primeiro gênero, vivemos à mercê de causas externas que não compreendemos, reagindo com medo, esperança, inveja, ódio, baseando-nos em ilusões sobre nós mesmos e sobre o mundo. Somos escravos de paixões que nos arrastam. Ao passar para o segundo gênero, começamos a compreender as causas de nossos afetos e das coisas que nos afetam. Entendemos por que sentimos medo, por que desejamos isto e não aquilo, quais padrões governam nossos comportamentos. Esse conhecimento já é uma forma de liberdade. Podemos intervir nos processos, modificar causas, orientar desejos de modo mais racional. No terceiro gênero, alcançamos uma reconciliação profunda com a necessidade do real. Deixamos de lutar contra o inevitável, deixamos de nos indignar com o fato de as coisas serem como são. Compreendemos que tudo segue necessariamente da natureza infinita de Deus. E essa compreensão produz serenidade, alegria estável e amor intelectual. Não é resignação passiva, mas alinhamento criativo com o fluxo total da natureza. Ética dos afetos, conatos, alegria e beatitude. O conceito fundamental da psicologia moral de Spinoza
É o conatus, o esforço de cada coisa para perseverar em seu ser. Tudo o que existe tende a permanecer existindo e a aumentar sua potência de agir. Nos seres humanos, o conatus aparece como desejo quando é consciente. Não desejamos algo porque é bom. Ao contrário, algo é bom porque o desejamos de modo que aumenta nossa potência de agir e existir. Os afetos básicos são três: desejo, o próprio conatus consciente; alegria, afeto que aumenta ou favorece nossa potência de agir; e tristeza, afeto que diminui ou refreia nossa potência de agir. Todos os demais afetos derivam de composições, variações e contextos desses três fundamentais. Amor é alegria acompanhada da ideia de uma causa externa. Ódio é tristeza acompanhada da ideia de uma causa externa. Esperança é alegria instável diante de coisa futura cuja vinda é duvidosa. Medo é tristeza instável diante de coisa futura cuja vinda é duvidosa, e assim por diante. Spinoza distingue entre paixões, afetos passivos, sofridos, causados por encontros com causas externas que não compreendemos adequadamente, e ações, afetos ativos, produzidos por ideias adequadas que compreendemos como nossas. O trabalho ético consiste em transformar paixões em ações, converter afetos reativos e confusos em afetos compreendidos e integrados à nossa natureza racional. A meta-ética não é eliminar afetos, ao contrário, é cultivar afetos alegres e ativos. O sábio não é insensível. Ele sente alegria, amor, generosidade, mas de forma estável e racional, porque compreende suas causas e age segundo sua própria natureza, não arrastado por causas externas. Relatividade do bem e do mal. Para Spinoza, bem e mal não são propriedades absolutas inscritas na estrutura metafísica do universo. Deus, a natureza, não age por fins. Não há propósito moral objetivo no cosmos. Bem e mal são relações. Bom é o que sabemos ser útil ao aumento de nossa potência de agir e existir, ao aumento de nossa alegria e compreensão. Mal é o que sabemos que impede ou diminui essa potência. Essa relatividade não é um relativismo moral fraco. Há critérios objetivos, dado que a natureza humana busca perseverar e aumentar potência, dado que a razão é parte essencial de nossa natureza, há modos de vida objetivamente melhores, mais alegres, mais livres, mais potentes do que outros. O conhecimento adequado, a amizade, a cooperação, a saúde são objetivamente bons porque aumentam nossa potência. A ignorância, o ódio, a superstição, a doença são objetivamente maus porque a diminuem. O ápice ético é o que Spinoza chama beatitude, ou amor intelectual a Deus, um júbilo estável que nasce da compreensão mais perfeita possível da realidade. Não é felicidade hedonista baseada em prazeres fugazes, nem moralismo ascético que nega a vida. É alegria profunda, que acompanha o exercício máximo de nossa potência de compreender e existir. É participação consciente na eternidade da verdade, porque as ideias adequadas que formamos participam da ordem eterna das essas. Educação, terapia, política, aplicações práticas. O esquema dos três gêneros de conhecimento oferece um modelo prático aplicável em múltiplas esferas. Educação. Em vez de memorização mecânica de fatos, primeiro gênero, cultivar compreensão de causas e leis, segundo gênero. E, quando possível, momentos de intuição sintética que integram conhecimentos particulares em visões de conjunto, terceiro gênero. Formar não memórias passivas, mas mentes ativas capazes de compreender e produzir conhecimento. Terapia. O processo terapêutico pode ser lido como passagem do primeiro ao segundo e terceiro gêneros. Inicialmente, o paciente experimenta sintomas confusos e sofrimentos cujas causas desconhece, primeiro gênero. Através da análise, identifica padrões, compreende origens, nomeia afetos, entende suas causas, segundo gênero. Finalmente, integra essa compreensão numa narrativa coerente de sua própria vida, reconciliando-se com seu passado e ganhando poder sobre seu presente. Terceiro gênero. Política. Decisões baseadas em medo, preconceito e imaginação confusa, primeiro gênero, produzem políticas instáveis, injustas e ineficazes,
políticas baseadas em evidências, análise causal, noções comuns sobre natureza humana e bem comum, segundo gênero, são mais racionais e bem-sucedidas. A sabedoria política mais alta integraria essa racionalidade numa visão de conjunto da sociedade como sistema complexo, cujas partes se afetam mutuamente. Terceiro gênero. Liberdade de pensamento e crítica bíblica. No Tratado Teológico Político, Spinoza desenvolve uma defesa radical da liberdade de pensamento e expressão. Argumenta que o pensamento é por natureza livre. Ninguém pode controlar diretamente o que outro pensa. Tentar suprimir a liberdade de pensamento é não apenas tirânico, mas inútil e contraproducente. Gera hipocrisia, ressentimento e instabilidade social. A diversidade de opiniões não enfraquece o Estado. Ao contrário, fortalece-o quando há espaço para debate racional e ajuste de políticas segundo evidências. O Estado deve garantir liberdade de filosofar e criticar, limitando apenas ações que ameacem diretamente a ordem pública, não opiniões. Spinoza aplica esse princípio à interpretação das Escrituras. Lê a Bíblia como documento histórico, sujeito à análise filológica, contextual e crítica. Questiona a autoria mosaica do Pentateuco, identifica contradições e camadas redacionais, mostra que profecia é imaginação moral adaptada à compreensão popular, não conhecimento superior. Nega milagres como violações das leis naturais, interpretando relatos miraculosos como linguagem figurada ou eventos naturais mal compreendidos. A verdadeira religião para Spinoza não consiste em dogmas teológicos, mas em justiça e caridade. Fé autêntica é praticar o bem, não aderir a crenças sobre natureza de Deus ou o destino da alma. Assim, recoloca a religião no eixo da ética prática, compatível com a filosofia racional e útil para a coesão social. Democracia e potência da multidão. A teoria política de Spinoza se baseia numa visão realista da natureza humana. Os seres humanos são movidos pelo conatus, pelo desejo de perseverar e aumentar potência. No estado de natureza, cada indivíduo tem direito a tudo que seu poder lhe permite tomar, mas vive em insegurança constante. A sociedade surge de um cálculo racional. É mais vantajoso cooperar, estabelecer leis e transferir parte do direito natural a uma autoridade comum do que viver na guerra de todos contra todos. Mas essa transferência nunca é total nem irrevogável. Se o Estado falha em garantir segurança e bem-estar, perde legitimidade. O poder político repousa na potência da multidão, no consentimento ativo ou passivo dos governados. Spinoza prefere a democracia porque é o regime que melhor expressa essa potência comum. Na democracia, as leis refletem a razão coletiva e os interesses compartilhados, não a vontade arbitrária de um monarca ou de uma elite. É o regime mais estável porque distribui poder, permite ajustes através de debate e evita a concentração tirânica que gera rebeliões. Essa visão é notavelmente moderna. Antecipa teorias republicanas e democráticas posteriores. Reconhece a importância da opinião pública e da legitimidade política, e fundamenta a preferência democrática não em ideais abstratos, mas em análise da natureza humana e da dinâmica do poder. O destino de um escândalo. Durante sua vida, Spinoza foi chamado de ateu, subversivo, blasfemo. Suas obras foram proibidas pela Igreja Católica e por autoridades protestantes. O Tratado Teológico Político provocou escândalo imediato e foi banido em diversos lugares. A Ética, publicada postumamente, foi imediatamente incluída no Index de Livros Proibidos. Mas a proibição não conseguiu sufocar suas ideias. No século XVIII, pensadores iluministas liam Spinoza clandestinamente, e sua influência se espalhou discretamente. No final do século XVIII e início do XIX, os românticos alemães redescobriram Spinoza com entusiasmo. Goethe, Schelling, Schleiermacher encontraram nele uma espiritualidade imanente compatível com a natureza e a ciência. Hegel via em Spinoza o ponto de partida necessário de toda a filosofia, embora o criticasse por não desenvolver suficientemente a dimensão dialética. No século XX, Spinoza influenciou correntes diversas. O marxismo ocidental
especialmente Louis Althusser, a psicanálise, Freud reconhece afinidades, a fenomenologia, o pós-estruturalismo, Deleuze dedicou livros importantes a Spinoza. Neurocientistas como Antônio Damasio veem nele um precursor da neurociência afetiva. Filósofos da mente discutem seu paralelismo psicofísico. Ecólogos encontram nele fundamentos para uma ética ambiental. Filósofos políticos radicais exploram sua teoria da multidão. Spinoza deixou de ser apenas um filósofo do cânone para tornar-se um interlocutor ativo em debates contemporâneos. Seu sistema provou ter um fôlego interdisciplinar raro, tocando questões centrais de nosso tempo. Einstein e o Deus de Spinoza. Quando perguntado se acreditava em Deus, Albert Einstein respondeu: "Acredito no Deus de Spinoza, que se revela na harmonia ordeira do que existe, não num Deus que se preocupa com o destino e as ações dos seres humanos." Essa adesão simbólica é significativa. Einstein, cientista rigoroso, encontrou em Spinoza um modo de conciliar reverência pela ordem natural com rejeição da superstição e do antropomorfismo religioso. A identificação entre Deus e natureza oferece uma espiritualidade sem milagres, uma religiosidade compatível com a ciência. O assombro diante da beleza matemática das leis físicas, a admiração pela complexidade integrada do cosmos, podem ser vividos como formas de amor intelectual a Deus, sem apelar ao sobrenatural. Essa ponte entre ciência e sentido, entre razão e contemplação, explica parte da atração contemporânea por Spinoza. Num mundo secularizado onde muitos perderam referências religiosas tradicionais, mas ainda buscam significado e orientação ética, Spinoza oferece uma alternativa, uma espiritualidade imanente, racional, alegre. O método geométrico e sua força. A ética adota a arquitetura dos elementos de Euclides: definições, axiomas, proposições, demonstrações, corolários, escolhos. Esse formato não é ornamento estilístico, mas escolha metodológica profunda. Spinoza quer mostrar que as verdades éticas e metafísicas seguem-se umas das outras, com necessidade lógica, assim como teoremas geométricos seguem-se de axiomas. O método geométrico educa a mente para ver conexões necessárias. Cada proposição é uma lente que foca a atenção numa verdade particular e a conecta ao sistema inteiro. As demonstrações obrigam o leitor a reconstruir mentalmente o caminho lógico, exercitando o segundo e terceiro gêneros de conhecimento. O estilo pode parecer árido, mas é terapêutico. Desarma ilusões, combate confusões conceituais, força a clareza. Ler a ética não é consumir informações, mas praticar um exercício espiritual de retificação do entendimento. A forma é conteúdo. Ao seguir as demonstrações, a mente aprende a se conduzir sem apelar ao extraordinário, ao mistério, ao capricho. Aprende que liberdade é compreensão, que alegria é aumento de potência, que amor é conhecimento adequado. Spinoza oferece um alfabeto para a liberdade, uma geometria do pensar que, uma vez assimilada, torna impossível retornar às confusões anteriores. É uma filosofia que não se estuda apenas, pratica-se.